Boa tarde a todos, queridos internautas, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Este programa é o programa Eu Creio na Pregação, um programa da Igreja Batista Central, aqui em Feira de Santana, Bahia. Como vocês perceberam, hoje à tarde o pastor Wellington não pôde estar conosco, mas nos deu essa incumbência de estarmos aqui nessa tarde para fazermos aquilo que o Senhor determinou para nós, aquilo que o Senhor nos chamou nessa tarde, que é ir pregar o Evangelho a toda criatura. Eu queria agradecer a Deus pela sua vida, querido internauta, e eu queria desde já convidar você para que nós estejamos orando juntos antes de começar o programa de fato. Eu queria pedir que você curve a sua cabeça, feche seus olhos, nós estaremos orando agora. E esse programa nós temos aqui todas as sextas-feiras, a partir das 15h10 até as 16 horas, e eu conto com a sua audiência. Desde já queremos agradecer a você que nos escuta nessa tarde, querido ouvinte do programa, querido internauta do programa, Eu Creio na Pregação, amém? Eu queria convidar você a orar nessa hora, feche seus olhos, vamos exaltar ao nome do Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa tarde, meu Deus, porque, Senhor, nós cremos, Pai, que é mais uma oportunidade, meu Pai, que o Senhor nos concede, ó Deus, de nos arrependermos, de voltarmos para o Senhor, de nos aproximarmos do Senhor. Nessa tarde nós queremos louvar o Teu nome, porque a Tua palavra diz, ó meu Deus, que não há outro como Tu, não há nos céus, não há na terra, um Deus como o Senhor. Nessa tarde nós queremos, Pai, te pedir, meu Deus, que o Teu doce Espírito, meu Pai, aquele, Senhor, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Pai, que Ele possa convencer, Pai, todos os meus queridos internautas, Pai, queridos amigos internautas nessa tarde, que eles possam, Pai, ó Deus, voltar para o Senhor nessa tarde, que eles possam se arrepender dos seus maus caminhos e que, acima de tudo, Pai, que eles possam ter, Pai, suas vidas restauradas, Pai, que a salvação do Senhor, Pai, possa vir nessa tarde. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai, porque a Tua palavra diz, ó meu Deus, que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para concluí-la. Muito obrigado, Pai, muito obrigado pela oportunidade. Ó Deus, nos usa, Pai, nessa tarde, Pai, como canal de bênçãos, Pai, para essas vidas, Pai, que nos ouvem e nos assistem nessa tarde. Deus, que a Tua graça e que a Tua misericórdia, Pai, assim como diz no livro de Lamentações 3, no verso 22, que é a causa de não sermos consumidos, que ela possa, Pai, estar sendo derramada, Pai, nessa tarde, na vida dos meus queridos amigos internautas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Nessa tarde, nós queremos trabalhar o seguinte tema. Você reconhece a voz de Deus? A que voz você tem dado ouvidos? A que voz você tem escutado, meu querido, minha querida? E esse tema que nós queremos trabalhar nessa tarde. E eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia aí no texto de 1 Samuel, capítulo 3, do verso 1 ao verso 10, nós vamos estar lendo agora. Eu queria que os amados acompanhassem conosco essa leitura, amém? E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado em seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. Verso 3. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Verso 4. E o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que me chamaste, Senhor? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. Verso 6. E o Senhor tornou outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse:
eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mais uma vez Eli respondeu, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Verso 7. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Verso 8. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Verso 9. Pelo que ele disse a Samuel, vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém, queridos? O tema dessa tarde, você reconhece a voz de Deus. Esse contexto em que Samuel se encontrava, queridos ouvintes e internautas, era um contexto de transição. Israel passava por uma transição neste momento. Uma transição do período da anarquia tribal, do sistema tribal, para um sistema monárquico. E é nesse período que Samuel se levanta como profeta. A Bíblia fala no capítulo 1 e no capítulo 2 de Samuel que Ana, ela era uma mulher infértil, ela não poderia ter filhos. Mas ela ora ao Senhor. Todos os dias ela vai no templo ali, do sacerdote ali, e ela ora ao Senhor. E ela fez um voto ao Senhor. Ela falou, Senhor, no dia em que o Senhor me der um filho, eu o consagrarei ao Senhor. Então Samuel, queridos, ele é escolhido desde o ventre da mãe dele. Desde o ventre de Ana, Samuel é consagrado ao Senhor. A Bíblia fala que, ainda quando pequeno, Samuel foi levado ao templo. A palavra do Senhor nos diz que, depois de desmamar o menino, Ana, sua mãe, ele promete levá-lo ao templo do Senhor para deixá-lo com Eli, para ser consagrado ao Senhor. E é nesse contexto, queridos, que eu queria falar nessa tarde acerca dessa transição. O povo já não dava mais ouvidos a Eli, ao sacerdote, ao homem que tinha autoridade para dizer ao povo o que fazer e o que não fazer. Mas por causa da vida de Eli, por causa da vida dos filhos de Eli, de Hofni e de Finéias, as pessoas começam a não dar mais crédito a ele. As pessoas começam a não dar mais ouvidos a Eli, porque ele vê, a palavra do Senhor fala lá no capítulo 1 de Samuel, no capítulo 2, que os filhos de Eli, até fora do templo do Senhor, haviam mulheres que iam procurá-los. Então o povo via que os filhos de Eli viviam uma vida totalmente errada, totalmente contrária ao que o Senhor prega, totalmente contrária ao que o Senhor quer. E é diante desse contexto, irmãos, que surge Samuel. Aquele jovem, aquele menino, a Bíblia não fala exatamente a idade, mas é provável que Samuel tinha lá para os seus 5 ou 6 anos. Era muito pequeno quando Samuel começou a servir a Eli, a ser assistente de Eli, servir ao Senhor melhor, sendo assistente de Eli ali naquele templo. Então o contexto que Samuel se encontrava era um contexto muito conturbado, irmãos. Samuel é um dos primeiros juízes de Israel, um dos primeiros profetas de Israel. A responsabilidade caíra sobre Samuel logo após Eli falecer. Mas a pergunta que o Senhor tem para mim e para você nessa tarde é: você tem reconhecido a voz de Deus? A quem você tem dado ouvido? Será que realmente você consegue discernir imediatamente quando o Senhor fala com você? Quando o Senhor lhe dá um conselho? Quando o Senhor lhe restringe algo? Ou simplesmente você pensa que não é o Senhor, que é uma voz que não é o Senhor? Queria compartilhar com os irmãos algumas características, algumas
algumas lições que tiramos desse texto e o que eu acho que é interessantíssimo para nós nessa tarde, para nós aprendermos mais do Senhor. E eu queria convidar você a prestar atenção nessas lições que iremos aprender nessa tarde. E a primeira lição que nós tiramos dentro desse texto de Samuel é que o pecado nos impede de ouvirmos a voz de Deus. O pecado nos impede, queridos, de discernir a voz de Deus. A palavra do Senhor diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. E quando nós estamos em pecado, irmãos, sinceramente, nós não conseguimos discernir, nós não conseguimos entender a voz do Senhor. Mas nessa tarde eu creio que através dessa ministração, o Senhor vai falar profundamente ao teu coração. Eu creio que através dessa ministração hoje você vai entender a voz de Deus. Você vai dar mais ouvido à voz do Senhor. Porque o Senhor busca verdadeiros adoradores. E nessa tarde, eu sei que aí do outro lado, existem homens e mulheres que são tementes ao Senhor. Eu creio que nessa tarde, aí do outro lado, existem homens e mulheres que têm dado ouvido à voz de Deus. Mas muitas vezes durante a nossa caminhada, irmãos, acabamos esquecendo ou não entendendo a voz de Deus. Então o pecado, irmãos, faz separação entre nós e Deus. O Senhor desaprovou Eli justamente por causa disso. Eli deu mais valor aos seus filhos, às ofertas que o povo levava para o templo do Senhor, do que ao próprio Deus. E nessa tarde eu queria perguntar a você, meu querido, minha querida, a quem você tem dado mais valor? Jesus disse que aquele que quiser vir após Ele tem que negar todo dia a si mesmo, tomar a sua cruz e o seguir. A quem você tem dado mais ouvido? A voz de Deus ou a voz do engano? Existem muitas vozes, irmãos, querendo nos confundir. Existem muitas vozes querendo nos desviar do caminho, querendo nos tirar do foco. Mas a palavra do Senhor diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. João capítulo 10, 4 fala isso. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E eu lhe pergunto, você tem conhecido a voz de Jesus? Nós temos conhecido a voz de Jesus? Jesus quer fazer de mim e você templos dele, vasos na mão dele. Mas se nós não conhecemos o Senhor, como é que vamos reconhecer a sua voz? O profeta Oséias era conhecido com seus contemporâneos como profeta do amor. Mas 11 vezes aparece no livro de Oséias o verbo conhecer. O verbo conhecer aparece 11 vezes no livro do profeta Oséias. Por que será, meu irmão? Por que será, minha amada? Era importantíssimo conhecer ao Senhor. É importante conhecer a Deus. A Bíblia diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é essa verdade, e é esse conhecimento que o Senhor nos chama a ter hoje, irmãos. Não um conhecimento puramente intelectual, não um conhecimento puramente superficial. O que o Senhor nos chama para ter hoje é um relacionamento íntimo e sincero com Ele. A Bíblia fala no verso 1 que a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Ou seja, não havia profecias, não havia revelações naquele período. Era um período que o pecado impedia que o Senhor falasse. O pecado estava tanto, irmãos, que Deus ele se calou. Mas glória a Deus porque Deus levanta um homem, um menino, que entende o propósito de Deus, que ouve a voz do Senhor. Apesar de que de início Samuel não entendeu. A palavra de Deus diz no verso 1 do capítulo 3, que Samuel já servia ao Senhor.
sendo assistente de Eli. Mas no verso 7, irmãos, é interessante, o texto diz: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Aí você me pergunta, mas irmão Rogério, o que é que esse texto está querendo dizer? Samuel era muito novo, irmãos. Samuel era menino. E como menino, Samuel ainda não tinha o entendimento de que aquela voz que falara com ele era a voz do Senhor. A terceira vez que Samuel vai a Eli, ele entende, porque Eli já tinha experiência com Deus. Ele entende porque Eli já tinha muita experiência com o Senhor. Eli já servia no templo. E ainda assim, pecava contra Deus. E ainda assim, valorizava mais os seus filhos. A Bíblia fala no capítulo 2 de 1 Samuel, que Eli amava mais os seus filhos do que o Senhor. E esse sinal aqui, essa não visão manifesta, significa justamente isso: Deus desaprovando Eli e os seus filhos, Hofni e Finés. Deus havia desaprovado eles, irmãos, porque o pecado já cheirava mal na vida deles. Principalmente na vida dos filhos de Eli. O texto fala que a porta do templo, a porta da tenda da congregação, ficava cheio de mulheres. Mulheres prostitutas que procuravam os filhos de Eli. O pecado nos faz separação, irmãos. O pecado faz separação entre nós e Deus. O pecado nos impede de ouvir a voz de Deus. Eu queria fazer um convite a você nessa tarde. Se arrepende. E esse arrependimento não é um arrependimento em vão, não é um arrependimento falso, mas que venha ser um arrependimento genuíno. Você jovem que me escuta nessa tarde, você que já conhece o Senhor, você que já conhece a palavra de Deus, mas por algum motivo você se afastou, você está enfraquecido na fé. Eu quero te dizer, jovem, que a Bíblia diz: só vós sois fortes e já tem vencido o maligno. A Bíblia fala que se nós nos arrependermos e deixar o pecado, o Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e sarar as nossas feridas. Nessa tarde eu convido você a voltar a ouvir a voz de Deus. Você que deixou de ouvir a voz de Deus, você que era homem de Deus, você que era uma mulher de Deus e por algum motivo deixou de ouvir a voz do Senhor. Eu quero te dizer nessa tarde, Deus te convida hoje. Deus te convida hoje a voltar. É tempo de arrependimento hoje. O Senhor te convida hoje, meu querido. O Senhor te convida hoje, minha amada. Volta para Deus. Volta para a igreja. Volta para o Senhor. Mas é interessante, queridos, que o verso 3 também diz que Samuel estava no templo. Samuel estava no templo, irmãos, mas não entendeu a voz de Deus nos primeiros chamados. E quantas pessoas, irmãos, estão dentro das igrejas sem conseguir discernir a voz de Deus? Você que quer discernir a voz de Deus nessa tarde, peça ao Senhor, porque o Senhor dá gratuitamente. A Bíblia fala que o Senhor indagou Salomão: Salomão, o que é que tu queres? Salomão pediu sabedoria. Mas nessa tarde o Senhor te pergunta: o que é que tu queres? Você quer voltar a ouvir a minha voz? Você quer voltar a ouvir a minha voz? O tempo é hoje. A hora se chama agora. O Senhor te convida. O Senhor te convida a voltar a ouvir a voz dele. Interessante que o versículo 3, a palavra do Senhor fala que Samuel estava no templo. E existem muitos irmãos, muitas pessoas dentro das igrejas que estão confundidos por outras vozes. As vozes do egoísmo,
as vozes do eu sou, tirando Jesus do centro e colocando si mesmo. Eu te convido nessa tarde a se esvaziar de si mesmo. João fala lá no livro dele que nós possamos diminuir e que o Senhor venha crescer em nós. E eu te convido nessa tarde, você que me escuta, você querido internauta, se esvazie de si mesmo agora. De toda ideologia contrária ao Senhor, de toda filosofia contrária ao Senhor. O que o Senhor busca não é o conhecimento dele, não é conhecimento intelectual, não é conhecimento vão. O que o Senhor busca é relacionamento. Então, o primeiro ponto que nós vemos, irmãos, nesse texto, é que o pecado nos faz separação entre nós e Deus. O pecado nos impede de ouvir a voz de Deus. E o texto de 1 Samuel 28:6 diz: E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nada, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Saul estava vivendo uma vida de pecado, irmãos. Saul começou a consultar esoteristas, feiticeiros. Saul começou a adorar outros deuses. E queria que o Senhor o ouvisse. E queria entender o Senhor. Não é dessa forma, irmãos. A Bíblia diz que o Senhor busca um povo santo, um povo eleito. Quando o Senhor diz santo, Ele quer dizer um povo separado para Ele. Eu não sei que caminhos você tem andado, mas o Senhor te convida nessa tarde a separar os teus caminhos para o Senhor. Separa a tua vida para Ele hoje. Entrega a tua vida ao Senhor hoje. Em nome de Jesus, o Senhor te convida nessa tarde a voltar a ouvir a voz dEle. Como é maravilhoso ouvir a voz do Senhor, irmãos. Como é maravilhoso andar segundo os preceitos do Senhor, segundo aquilo que Deus quer para a gente. A Bíblia fala em Eclesiastes 3 que há um tempo para todo o propósito de Deus debaixo dos céus. E eu creio que hoje, irmãos, é o tempo que Deus quer fazer na tua vida prodígios e maravilhas. Deus quer te tirar dessa vida que você tem vivido. Deus quer te tirar desse marasmo espiritual que você se encontra, essa apostasia da fé, esse comodismo. Para mim está muito bom aqui no banco de igreja, irmãos, eu não quero responsabilidade. Deus quer te tirar dessa vida hoje. Deus quer te tirar desse comodismo hoje, irmãos. Porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Nós fomos criados com um propósito, com uma missão. E Deus quer que eu e você, nós possamos cumprir a missão dele aqui na terra. Nós possamos cumprir a missão do Senhor aqui na terra. Só depende de mim e de você, meu irmão, se dispor. Samuel, mesmo sem entender a voz de Deus, ele falou: eis-me aqui, Senhor. Mesmo sem entender que era o Senhor que falara com ele, e o Samuel ele disse: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Fala. Eis-me aqui. Não saia daí. Nós vamos chamar um clipe musical agora. E eu gostaria que você continuasse conosco. Nós vamos para a segunda parte da mensagem. Mas não perca, nós queremos que você continue. Nós vamos ver um clipe agora com a pastora Ludmila Ferber. Ouço Deus me chamar. E logo após o clipe nós estaremos voltando com a continuação da palavra. Fica um clipe, que o Senhor possa ministrar a tua vida através desse clipe. Que o Senhor possa ministrar o teu coração através desse clipe. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Então vocês estavam aí ouvindo o clipe da pastora Ludmila Ferber, mulher de Deus, uma bênção. Então, queridos, como nós estávamos falando, vamos voltar agora à palavra. O primeiro ponto que nós vemos nesse texto, que impede que nós reconheçamos a voz de Deus, é o pecado. Então, o pecado ele nos impede de ouvir a voz de Deus. O segundo ponto, queridos, que eu queria compartilhar com os irmãos, é que só reconhecemos a voz de Deus quando temos um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor. O profeta Oséias, no capítulo 6, no verso 3 de seu livro, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não há relacionamento, querido, sem conhecimento. Não existe.
Ninguém se casa com uma pessoa com quem não conhece. Ninguém namora uma pessoa que não tem um mínimo de conhecimento. Onde mora, quem são os pais. E com Deus não é diferente, queridos. Não tem como reconhecer a voz de Deus sem ter um relacionamento com Deus. E muitas vezes queremos ouvir a voz do Senhor, mas não oramos ao Senhor. Muitas vezes queremos ouvir a voz de Deus e não nos relacionamos com Deus. O que há de fato, na verdade, é um monólogo. Muitas vezes queremos só falar, só exigir de Deus. Muitas vezes colocamos o Deus na parede e falar ao Senhor, vai ser assim, assim, assim. Mas não é bem assim que funciona, queridos. Não é bem assim que funciona. Se nós queremos ouvir a voz de Deus, temos que nos relacionar com Ele, temos que conhecê-lo, temos que prosseguir. A palavra do Senhor diz que nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que avançam. Deus não tem prazer quando nós retrocedemos. Deus não tem prazer quando nós retrocedemos. Quando nós paramos de nos relacionar com Ele, quando paramos de conhecer o Senhor. Já dizia o pastor Wellington, eu passo 39 anos para fazer uma pregação. Ele quer dizer o seguinte, ele quer dizer que a nossa pregação, o nosso testemunho é aquilo que nós somos. Nós temos que nos relacionar com o Senhor como nós somos. Nós temos que abrir o nosso coração para Deus. Isaías, no capítulo 1, no verso 3, diz assim, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, nós vamos ler. Isaías capítulo 1, verso 3, olha o que o texto diz, interessante esse texto. Para nós reconhecermos a voz de Deus, irmãos, temos que nos relacionar com o Senhor. E não existe relacionamento sem conhecimento. Não existe. Eu não sei como é possível você ouvir a voz de Deus sem conhecer a Deus, sem se relacionar com Deus. É impossível. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, verso 3, diz assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Muitas vezes é isso que acontece conosco, irmãos. Não entendemos o chamado de Deus, não entendemos o propósito de Deus, não entendemos a voz de Deus falando conosco, dizendo: levanta-te, eu te chamei para o meu propósito. Muitas vezes não entendemos, irmãos, quando Deus nos chama, quando Deus nos capacita para a obra. O que acontece no texto de Samuel aqui é que Samuel está chamando o Senhor para um propósito. E o propósito de Deus para a vida de Samuel é transicionar o povo de Israel, sair dessa anarquia, sair de uma vida sem muita obrigação, sem muita autoridade. A anarquia significa justamente isso, irmão. Sistema político em que se nega o princípio da autoridade. As pessoas estavam começando a negar o princípio da autoridade, não respeitavam mais ali como profeta, como sacerdote, ou melhor. Não respeitavam mais ali como sacerdote, porque o pecado estava encobrindo a voz de Deus para Eli. O pecado estava fazendo com que Eli não escutasse mais a voz de Deus. Então, Samuel vive nesse contexto, irmãos, saindo dessa anarquia para uma monarquia, que é uma forma de governo em que a autoridade suprema é exercida por um rei. Toda a autoridade é dada ao rei. É por isso que quando Eli morre, Samuel é ungido profeta, sacerdote e juiz. Samuel tinha tríplice unção. Mas não é isso que nós queremos falar nessa tarde.
Mas Deus levanta Samuel para ungir Davi como rei. E aí começa a dinastia davídica. Deus institui um rei, agora não mais anarquia. Vocês não estavam querendo estar debaixo da autoridade, agora vão levantar um rei. O rei ele vai ter toda a autoridade agora para decidir, para tudo. Então Samuel está nesse contexto, irmãos. Samuel está no templo com Eli, ainda criança, ainda pequeno. Mas o Senhor falara a Samuel. E Samuel, por causa da sua meninice, não a falta de experiência, mas porque ele era criança realmente, ele não entendia, ele não teve discernimento para entender que era a voz do Senhor. Porque o verso 7 diz, Samuel ainda não conhecia o Senhor e não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Samuel servia ao Senhor, irmão, mas ainda não tinha tido experiências com Deus. Para reconhecermos a voz de Deus, temos que ter experiências com Deus. Temos que ter um relacionamento com o Senhor. O relacionamento que Samuel tinha desde pequeno, desde o ventre da sua mãe. A Bíblia fala que Eucana e Ana subia todos os anos ao templo para sacrificar ao Senhor, para festejar ao Senhor, todos os anos. Então todos os anos ele levava todos os seus filhos, inclusive Samuel. E a Bíblia fala que Samuel é consagrado ao Senhor, Ana consagra ao Senhor. E por causa disso o Senhor concede a Ana mais 3 filhos. Para ouvirmos a voz de Deus, temos que reconhecer a voz de Deus. Este relacionamento requer conhecimento. Este relacionamento requer conhecimento, irmãos. Oséias, no capítulo 4, no verso 6, diz: o meu povo é destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Foi isso que aconteceu, irmãos, com a vida de Eli. Deus rejeitou Eli como sacerdote. Deus não queria mais Eli como sacerdote. E assim como aconteceu com Eli, os seus 2 filhos também são rejeitados pelo Senhor. E mais para frente, se a gente observar aqui, no capítulo 4 de 1 Samuel, nós vamos ver que Hofni e Finéias são mortos quando os filisteus invadem Israel. Eles morrem, eles pagaram um preço muito alto, irmãos. Eles pagaram um preço muito alto por ter deixado de ouvir a voz de Deus. E o preço já foi pago, irmãos. A Bíblia diz que não foi com prata nem ouro que foste comprado da vossa maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus. O sangue de Jesus já te comprou, meu irmão. O sangue de Jesus já me comprou. O primeiro ponto, o pecado nos impede de ouvir a voz de Deus. O segundo ponto, para reconhecermos a voz de Deus, temos que nos relacionarmos com o Senhor. E o terceiro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos é que é preciso que cada um aprenda a distinguir a voz de Deus, sem confundi-la com as outras vozes. Aí você me pergunta, mas irmão Rogério, como é possível isso? Como é possível isso? Como é possível distinguir a voz do Senhor sem confundir com as outras? João capítulo 10, 4, como eu já citei, diz: e quando tira para fora, vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Se você não conhece a Deus, como é que você vai conhecer a voz de Deus? Se você não conhece a Deus, como é que você vai distinguir a voz de Deus das outras vozes? Das vozes do mundo, da voz da prostituição, do pecado, das drogas. Como é que você vai renunciar a todas essas vozes, irmãos, se você não conhece a voz de Deus? O Senhor te convida hoje
O Senhor te convida agora. É preciso distinguir a voz de Deus. É preciso saber discernir, irmão, quando é a voz de Deus e quando é outras vozes. Para não sermos enganados por toda vã doutrina. Para não sermos levados por qualquer vã doutrina. Temos que prosseguir em conhecer o Senhor, irmãos. Temos que conhecer a verdade. Jesus é a verdade. João capítulo 14, verso 6 diz, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ninguém vai a Deus, se não for pela verdade, que é Cristo. Essa verdade que era o Verbo, esse Verbo que se fez carne, como nós, habitou em nosso meio, para que eu e você fôssemos salvos por Ele. Jesus se fez maldito, irmãos, por nós. Então cabe a nós reconhecermos a voz de Deus. Cabe a nós nessa tarde aprender a distinguir a voz de Deus. Cabe a nós nessa tarde deixar o pecado e voltar a ouvir a voz de Deus. É preciso que cada um aprenda. E aprender a distinguir a voz de Deus, irmãos, não é de qualquer jeito. A palavra diz, no capítulo 3 de 1 Samuel, no verso 3, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Samuel, irmão, estava dormindo no templo do Senhor. Ou melhor, Samuel estava dormindo onde a arca de Deus estava. E a arca de Deus, irmãos, estava no Santíssimo Lugar. Samuel estava num lugar privilegiado, irmãos, onde só os sacerdotes poderiam estar. Samuel estava dormindo no Santíssimo Lugar. A Bíblia fala aqui no verso 3, capítulo 3, verso 3, ele diz, no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Samuel estava diante da arca de Deus, irmãos. Então esse aprender a distinguir a voz de Deus não é de qualquer jeito, irmãos. Isso só é possível estando na presença de Deus. Só na presença de Deus, irmãos, podemos distinguir e reconhecer a voz de Deus. Só na presença do Senhor, queridos, é que podemos reconhecer a voz de Deus. Longe da presença do Senhor não podemos, irmãos, conhecer ou reconhecer a voz de Deus. É preciso que tenhamos essa consciência. Deus nos chama para exercer uma função dentro do seu propósito, dentro do seu projeto salvífico. Foi isso que Deus fez com Samuel. Deus chama Samuel para exercer um papel dentro do seu projeto salvífico para o povo. Deus quer contar comigo e Deus quer contar com você para esse projeto. Mas sem conhecimento de Deus, irmãos, tudo se torna mais difícil. Sem deixarmos o pecado, sem abrir mão. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue todo dia a si mesmo, tome a minha cruz e siga-me. Reconhecer a voz de Deus, irmãos, requer renúncia. O que é que você precisa renunciar nessa tarde para reconhecer a voz de Deus? O que é que você precisa deixar nessa tarde de lado para que você volte a entender a voz de Deus? O que é que você tem deixado que seja mais valioso para você do que a voz de Deus? Talvez a sua namorada, talvez a sua esposa, os seus filhos. Não estou dizendo que não é para você dar importância, irmãos, à sua família. Você tem que dar importância à sua família, mas dê importância à voz de Deus. Eu não sei o que você tem dado mais importância, se aos seus amigos, se às drogas, se à prostituição. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E nessa tarde, eu creio que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele vai te convencer nessa tarde. E através desse convencimento, através desse arrependimento, você vai voltar a ouvir a voz de Deus como você voltava.
homens e mulheres de Deus que têm deixado de ouvir a voz do Senhor. O Senhor te convida hoje, o Senhor nos convida hoje a ouvir a voz dele. Amém, queridos? Então essa era a mensagem que Deus tinha para a gente nessa tarde. Eu queria mais uma vez orar por sua vida. Queria mais uma vez pedir ao Senhor que possa tocar em tua vida nessa tarde, que você possa se arrepender e voltar a ouvir a voz de Deus. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, nós te agradecemos por essa tarde, meu Senhor. Te agradecemos, Pai, porque foi propósito de Deus para essa mensagem. Te agradecemos, Pai, por todos aqueles que ouviram, Pai, para essa mensagem. Porque a tua palavra diz, Pai, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nessa tarde, Pai, abençoa os meus irmãos, Pai, que a tua palavra possa encontrar, Pai, nesses corações, Pai, um terreno fértil, Senhor. A semente foi plantada, Pai. A semente foi plantada. Mas cabe, Pai, que a terra seja boa para que ela venha crescer e dar frutos. Por isso, nesta tarde eu te peço, Pai, Espírito Santo de Deus, ministra os corações nessa tarde. Espírito Santo de Deus, toca cada vida agora. Espírito Santo de Deus, que cada vida agora possa ser tocado pelo Teu Espírito. Porque não cabe a mim, Pai, Senhor, se eu pudesse, Pai, abrir o coração dessas pessoas, meu Pai, e colocar a Tua palavra lá dentro. Mas esse papel não foi dado a mim, Senhor, esse papel foi dado ao Teu Espírito, Pai. Porque é o Teu Espírito, Senhor, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, nesta tarde, Senhor, convence os corações, Pai. Que eles possam voltar para o Senhor, Pai. Que eles possam arrepender-se, Pai, de todo o coração e deixar o pecado, Pai, e voltar para o Senhor. Meu Pai, quanta saudade o Senhor tem, Pai, de que essas pessoas o escutem, Pai. De que essas pessoas, Pai, voltem, Pai, aos caminhos do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque eu creio que a Tua palavra ela não volta vazia. A Tua palavra diz que a Tua palavra ela não volta vazia, meu Deus. Antes ela vai cumprir aquilo que o Senhor determinou. E eu creio, Pai, que o que o Senhor determinou nessa tarde foi restauração de vidas, foi salvação de vidas, no poder do Teu nome, Jesus. Muito obrigado, Pai, por essa tarde. Muito obrigado pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá de estar aqui neste lugar, nesta TV. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Que o Senhor continue conosco, que o Senhor continue abençoando, Pai, cada internauta, Pai, que nos escuta. Que o Senhor possa, Pai, transformá-lo, Senhor, de glória em glória, Pai, no poder da Tua palavra. Amém, queridos? Queria agradecer a você que esteve conosco, queria agradecer pela audiência, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando. Que você possa refletir, irmãos, nessa mensagem que foi dada nessa tarde e que você possa voltar a escutar a voz de Deus. Deus tem saudade que você escute a voz dele. Amém, queridos? Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Que Deus assim nos abençoe. Amém, queridos? Um abraço, fica com Deus e semana que vem nós estaremos aqui de volta com o programa Eu Creio na Pregação. Aleluia. Amém. Provídeo, produtora de vídeo, faça a festa e recorde com a gente.